A gente lembra que temos palestras e passe todos os dias, tá? As informações ficam sempre aqui no nosso mural e também no nosso site, né? casadocaminhosantana.com.br. A gente lembra que o atendimento fraterno acontece sempre meia hora antes das palestras, tá? Então, quem quiser estar conversando um pouquinho, é só chegar antes e estar conversando com o dirigente do dia. Que a gente lembra também que é importante estar passando pelo atendimento, quem for estar dirigindo, né, o passe à distância, porque agora só acontece com o cartãozinho do plantão, tá? Inclusive, a gente já vou dar um adendo aqui mesmo, que quem já faz o evangelho no lar, quem já tem esse hábito? Poucos, né? São pesos que estão levando, são poucos, né? Então, agora, isso é muito importante, né? Sabemos, agora aqui no plantão, né? Quem não souber como fazer, como está realizando, é só chegar um pouquinho antes, essa meia horinha antes de acontecer a palestra, conversar com o dirigente do dia, que ele vai estar explicando, né? Como que funciona, né? Porque é muito importante, sabemos que só benefícios recebemos, né? Tá? Então, quem quiser estar conversando com o pessoal no dia da palestra, é só chegar um pouquinho antes, tá? Agora, com relação ao nosso trabalho na área social, já estamos atendendo 87 famílias cadastradas, né, todo segundo sábado do mês. Então, a gente já agradece pela ajuda de todos, né, que sem a ajuda de vocês esse trabalho não seria tão possível assim, porque a gente sabe como que é importante, né, cada quilinho que nos chega, tá? E pedimos que quem puder sempre continue nos ajudando para poder dar continuidade a esse trabalho tão importante, porque precisamos muito da ajuda de cada um de vocês, tá? E um dos outros recursos também que nós temos é para arrecadar fundos, para estar dando continuidade aos outros trabalhos da casa também. Agora está chegando a Páscoa, nós vamos fazer uma rifa de Páscoa para ajudar todos os trabalhos sociais. Essa rifa custa R$10, tá? É uma cesta muito linda, só com coisas gostosas, né? Com ovos, bombons, barrinhas, pão de mel. É muito gostoso. Aí, quem quiser, esse sorteio vai acontecer pela Loteria Federal no dia 28 de março, que é uma quarta-feira. Tá? Aí, quem quiser estar adquirindo a rifa, é só conversar com o... já está com a Sandra hoje, tá? Aí, quem quiser tá pegando, é só adquirir. Que além de a gente, quem ganhar, né, vai só saborear as coisas gostosas e também ajudar a nossa área social, né? E um outro trabalho que nós temos também são com os moradores de rua, né? Oferecendo lanche a eles, tudo. E quem quiser estar conhecendo e também participando conosco desse trabalho, ele acontece todos os sábados, a partir das 16h30. Tá? Então, quem quiser, é só chegar, que é muito bem-vindo. Tá? Um outro recadinho muito importante é com relação aos nossos estudos, né? Que o curso básico de doutrina vai acontecer de quarta-feira, né? Já começou, né? É que as inscrições ainda podem ser feitas até o dia 15 de março, tá? Mas o curso já começou. Quem quiser pode estar entrando agora, que não tem problema. Acontece toda quarta-feira, às 20 horas. Ok? Agora, com relação a um outro trabalho também que ajuda bastante, aqui na nossa livraria, né? Que nós temos bastante livros da codificação, romances, né, livros usados e novos, também da coleção Mirabelli, quem ainda não leu, não adquiriu. Aqui na nossa livraria a gente já tem ainda, né, volume 1 e 2. Tá? Qualquer dúvida é só conversar com os trabalhadores do dia, que aí a gente já passa mais informações. Eu peço a gentileza de quem puder colocar ou no silenciador ou desligar o celular, né, para ter um aproveitamento melhor da palestra, né, porque nesse momento agora, quanto menos incômodo tivermos, é melhor que a gente fique mais sintonizado, aproveita bem melhor o trabalho dessa manhã, né? Com relação ainda à nossa cesta básica, é o que a gente sempre costuma dizer, né? Todos os itens que a compõem são muito bem-vindos e são importantes, né? As prioridades ainda continuam sendo essas, né, Sandrinha? O leite em pó, né? Arroz, óleo, feijão e açúcar. Porém, quem tiver um quilinho em casa de um alimento não perecível que possa estar acompanhando a cesta básica, também é só trazer, que também ajuda e muito, tá? Porque, afinal de contas, né, são mais 700 quilos de alimento por mês, então todo quilo que chega já é uma diferença imensa para a gente, já ajuda muito nesse trabalho, tá? E desde já a gente já agradece a quem vem sempre nos ajudando nesse aspecto. Bom, acredito que os recadinhos já, os principais são esses, né? Então, enquanto o nosso palestrante não chega, que já está a caminho, né? Mas
eu vou só dar uma enfatizada com relação ao, antes de nós adentrarmos na oração, iniciar o trabalho, com relação realmente ao Evangelho no lar, né? Porque não adianta a gente vir aqui uma vez por semana, vir nos harmonizarmos, né? Através das palestras, as palavras não são dadas através da palestra, receber o passe, saímos daqui numa frequência maravilhosa, né? Vibração maravilhosa, só que no decorrer da semana, em casa, porque não são todos que estão na mesma sintonia, né? Por isso que é importante quem conosco convive, né? Por isso que e mesmo que nós não tenhamos a condição de colocar ali todos que estão ali com a gente em casa, de participar, mas aos pouquinhos eles vão chegando, a gente vai percebendo que, né, essa energia vai envolvendo, eles vão tendo interesse, e mesmo que tenhamos que de início fazer sozinho, não tem problema algum. Essas informações todas são dadas no atendimento fraterno, eles vão explicando também para vocês como é importante fazer, mesmo que de início tenha que ser feito de forma sozinha, que sozinhos sabemos que não estamos, né? Temos todo o amparo, todo o auxílio para dar continuidade de trabalho e envolver todo o nosso lar, né? E também tá emitindo essas boas energias a todos que sabemos que tenha necessidade, que esteja precisando, né? Aí, então, quem quiser, só tá conversando, a gente vai ter sempre reforçando isso com vocês, porque a gente sabe a importância que isso tem, né? Ainda mais nos dias de hoje, que a gente sabe que a gente passa por tantos momentos, assim, conturbados, né? Na vida social, profissional, seja como for, até mesmo com relação ao país. Então, acho que qualquer trabalho que nós pudermos fazer de forma... A gente fala assim, eu não tenho como fazer para ajudar. Temos sim, através das nossas orações, nossas boas vibrações, né? Porque não adianta a gente ficar alimentando mais a negatividade, os acontecimentos ruins, que sabemos que isso não vai auxiliar, muito pelo contrário, né? Só damos mais ainda força para que isso continue, né? Então, a gente vai sempre estar trabalhando isso aí de forma gradual para até a gente conseguir atingir o maior número de pessoas possível, tá? Bom, então acredito que o Serginho já deve estar chegando, né? Mas eu vou dar já início às orações para a gente já ir se harmonizando mais. E assim que ele chegar, a gente dá início à palestra, tá? Então vamos já nos tranquilizando, envolvidos na paz desse ambiente. Vamos apaziguando nossos corações e harmonizando nossas mentes com pensamentos elevados. E assim, agradecemos ao Pai pela oportunidade da vida. Agradecemos também aos amigos da espiritualidade, que sempre nos amparam, nos auxiliam, nos inspiram e tanto carinho nos oferecem para tornarem nossa caminhada mais tranquila e feliz. E assim, Senhor, lhe pedimos que nos conduza pelo melhor caminho, guiando nossos passos e nos protegendo de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. A gente vai dar uma introduçãozinha, você quer? Tá. A Sandrinha vai pegar o textinho, tá? Pra gente dar fazer uma introduçãozinha antes do Sérgio chegar, né? Que ele já mandou o recadinho que está a caminho, mas como ele vem de muito longe, ele vem de lá da Zona Sul, né? Tem uma caminhadinha boa para chegar até aqui. Mas já ele está aí, já vamos começar o trabalho. Dar uma introdução, por favor? Quer vir falar alguma coisa? Não? De já, tem que nos ajudar nessa, né? Por favor.
o silêncio às vezes é necessário, né? Porque a gente vive a semana toda no meio de tanto tumulto, né? Tanta inquietude, de vez em quando é bom a gente parar um pouquinho, alguns minutos, né? Então, às vezes a gente tem que aproveitar esses momentozinhos também já nesse ambiente que já nos favorece bastante também, né? E vamos já nos tranquilizando, né? Harmonizando. Estou aqui na torcida para o nosso... sem dúvida, esse acolhimento todo, né, que nos é dado pelo plano espiritual, a gente tem que só fazer valer toda essa... que é um trabalho imenso que eles fazem, né, para estar tratando cada um de nós, que a gente acha que o trabalho só começa ali quando a gente entra na sala de passes, mas grande equívoco, né, já começa aqui, cada um de nós recebendo tudo aquilo que precisamos, né, que é necessário para a gente estar... Ui, eu estou sem meu óculos, mas eu vou tentar, tá? Não, eu vou tentar sem. Vou tentar, vamos lá. Mas acho que dá assim, a letrinha tá boa. Eu vou começar a dar início à leitura do texto, depois quando o Sérgio chegar, aí ele já dá uma incrementadinha melhor, tá? Ele vai conversar hoje conosco sobre máscaras. Esse texto ele é retirado do Redação do Momento Espírita. Tá? Ele começa assim. Será que nosso comportamento é sempre o mesmo diante das pessoas que convivem conosco no lar e com aquelas que convivemos vez que outra? Já começa daí uma boa reflexão, né? Logo já nessa primeira frasezinha, né? Os fatos nos demonstram que assim não é. Mas a quem enganamos então? Eu vou falando pausado, gente, que cada frasinha que eu ler, acho que merece sempre uma reflexão, né? Porque é bem importante tudo isso daqui que nós estamos falando. Aos familiares ou aos outros? Ou será que enganamos a nós mesmos? Né? A maioria de nós tem um comportamento diferente diante de pessoas diferentes. É o chamado departamento de marketing. Assim, considerando que o interrelacionamento pessoal é uma arte de simular sentimentos, afivelamos a máscara correspondente a cada momento e variamos conforme as circunstâncias, ocasiões e pessoas com as quais nos comunicamos. Importante, né? Sem queremos parecer bem para a pessoa com quem nos relacionamos, usamos a nossa aparência agradável. Chegou o palestrante, tá? Mas é legal que já essa introduçãozinha aqui já foi dada no início do texto, aqui já vale de uma boa reflexão, que agora ele só vem e complementa. Mas tudo bem, não se preocupe, agora se harmoniza, tem um copinho aqui, estamos todos esperando. Bem-vindo, fica. Respira fundo, dá tudo certo. Bom dia. Bom dia. Desculpem, de novo. Não tenho nem como, mas acontece, como diz. Tá. Alô, alô. Opa, bom. Tá bom. Vamos agilizar, vou continuar. Bom, como ela já fez toda a introdução, a gente vai entrar no tema propriamente dito, então. Porque aí eu vou pular toda essa parte da introdução para a gente entender a questão das máscaras, né? Bom, só para a gente pegar todo aquele texto que ela já falou, e vamos trazer só o começo? Tá. Então vamos entender o processo por que passa esse conceito de máscaras. A gente, desde criança, nós somos livres. A gente nasce pequeno e a gente não tem pré-conceito. Toda criança é livre. A criança, ela expressa o que sente. O problema é que todos nós, conforme vamos crescendo, a família, os pais já são condicionados. Nós adultos todos somos condicionados. Todos. Não tem uma pessoa aqui dentro que não está sofrendo as condições da própria criação. Todos. Em outras palavras, todos nós somos máscaras. Aquilo que Jung chama de persona. A maioria de nós, apesar de ser difícil de aceitar, a gente acha que é aquilo que expressa. Nós não somos aquilo que expressamos. Nós queremos ser aceito pela sociedade, então expressamos essa condição. É por isso que é tão difícil mudar. Por que é difícil mudar? Porque nós vivenciamos tanto aquilo que queremos que as pessoas aceitem, que não expressamos exatamente o que somos. Para entender bem
Nós vamos nos adequando às condições para as pessoas nos aceitarem e nos tornamos aquela máscara, mas não somos nós. Se não somos nós, como é que a gente vai conseguir mudar? Esse é o grande problema. Então, a criança, quando ela vem normalmente sem esses estereótipos. Mas os pais querem que ela se comporte de determinada forma, que ela deixe de fazer alguma coisa e faça outra. Então, a criança, nesse termo todo, quando ela vai crescendo, ela vai se imbuindo de máscaras para poder ser aceita, primeiro pelos pais, depois pelos amigos da escola, depois pelos vizinhos, pelos colegas. A gente vai nos transformando para ser aceito. E tudo isso que está por fora de nós é como camadas. São camadas tão profundas que é muito difícil. Quem fala isso já é o próprio Jung. Ele diz que a gente vai criando tantas pessoas à nossa volta que fica difícil saber realmente o que nós somos. É difícil para a gente se conhecer. Nós vivemos tanto a figura externa para entender, para ser aceito pela sociedade, que lá no fundo deixamos de ser nós mesmos. E aí vem a doutrina espírita e fala, olha, reforma íntima, autoconhecimento, transformação. E a gente começa a perceber que é difícil se modificar. Mas como é que eu posso me modificar? Eu estou tentando. A gente não está tentando, a gente está vivenciando aquilo que a sociedade quer que a gente seja. A gente precisa primeiro se livrar daquilo que construímos durante tantos anos para chegar em nós. Isso é difícil. Para depois, a partir do momento em que somos realmente nós, a gente consegue gerar transformações. Existem alguns tipos básicos de máscaras que a gente pode até dizer que é fácil de entender. Como a gente está meio que na época dos heróis, pode-se dizer isso, vamos entender a máscara pela figura que está na mídia. Vamos pegar a máscara do Homem de Ferro. É uma figura, normalmente, que cria, desde a infância, ele quer ser aceito pelos pais. A gente está usando a figura do herói para a gente entender como muitos nós somos. Então, esse herói é uma figura que busca a aceitação dos pais. Por não conseguir isso, ele se esconde dentro de si mesmo. Então, ele cria uma armadura externa. É normalmente uma pessoa que se protege do mundo. Existem muitos homens de ferro andando por aí. São pessoas que internamente são muito fragilizadas. São tão fragilizadas que se tornam viciadas. A pessoa ou caminha para o alcoolismo ou para as drogas. Por quê? Porque a fragilidade é externa e ela quer uma proteção. A fragilidade é tão grande que ela cria uma proteção externa. Então seria o homem de ferro. A pessoa que busca se proteger de todo o resto. Normalmente a pessoa se esconde no trabalho, então a pessoa que se torna um workaholic, trabalha de noite para atingir metas, para atender, e dificilmente vive a própria vida. Então ela se esconde de si mesma porque ela não quer enfrentar a própria sociedade. Cria uma argamassa em volta dela. É uma pessoa que não vai na casa de ninguém porque o trabalho não deixa. Eu não tenho tempo mais para ver meus amigos, eu não tenho tempo mais para passear com a minha esposa, eu não tenho mais tempo com as pessoas que eu gosto. Ela está se escondendo. A gente tem que tomar muito cuidado com essas máscaras, porque elas vivenciam a nossa própria condição de ser. Existe aquela máscara do Homem-Aranha. Este é uma pessoa que normalmente, e todas essas máscaras são estereótipos, tá? Ou seja, não é porque a pessoa normalmente ela é uma pessoa solitária, tão solitária que ela se torna uma pessoa introspectiva demais. E ela precisa se mostrar para a sociedade de uma forma diferente do que realmente ela é. E normalmente é uma pessoa que dentro de casa ela não é vista pelos pais, passa transparente. Sabe aquela criança que ela tenta fazer tudo certinho, então ela não chama atenção, e os pais nem ligam muito para ela? Ela vai querer ser estereotipada. Então ela sempre vai ser invisível. Tem até um filme, um livro chamado A Vantagem de Ser Invisível, que conta bem o estereótipo do Homem-Aranha. A pessoa está em qualquer lugar, mas ninguém a vê, ninguém a percebe. A pessoa passa despercebida na maioria dos lugares que está, porque ela é transparente para ela mesma. Então, essa máscara do Homem-Aranha faz com que a pessoa seja uma pessoa melancólica, triste. São máscaras, mas a gente vivencia tanto isso que aquilo altera o nosso próprio sentimento.
Tem a máscara do do Cavaleiro das Trevas, né? Do Batman também tem. O Batman é aquela pessoa que, se a gente for ver a história dele, perdeu os pais na infância, mas normalmente essa máscara é criada quando a criança sofre algum trauma na infância. Sofreu trauma. E quando a gente fala trauma, as pessoas acham que é um trauma muito forte. Não é. Às vezes, mudança de casa gera trauma para uma criança. Separação dos pais gera trauma para as crianças. Não precisa ser um trauma muito grande. A morte de alguém querido que vai gerar trauma. Mas muitas vezes a falta de habilidade dessa criança de tratar alguma coisa que seria simples para um adulto, mas para a criança é traumático, gera nela a figura desse homem morcego. O que acontece com essa pessoa? É uma pessoa que vai crescer querendo controlar tudo e todos ao mesmo tempo. Ela quer tudo sob controle. Ela quer controlar as pessoas. Por quê? Porque ela não quer mais sofrer trauma. Então ela quer controlar o marido, o filho, o trabalho, as pessoas à sua volta. Então ela vai querer controlar tudo, porque ela não quer que nada saia do controle. O excessivamente controlador criou a máscara desse Batman. Né? Veio do trauma da infância, cresceu e ele quer vivenciar isso, quer controlar isso, porque ele acha que se tudo estiver no controle dele ou dela, nada vai sair do lugar. A lei do engano, né? Nós não temos controle de nada, nem de nós mesmos. E a pessoa, normalmente, ela vai achar no íntimo dela que ela pode controlar tudo. É aquele tipo de pessoa que dá a última palavra em qualquer assunto, em qualquer discussão. É a pessoa que dentro de casa manda e desmanda em todo mundo. É aquela pessoa que se intromete na vida de todo mundo. Porque ela está certa e a outra está sempre errada. Então ela vai querer sempre controlar o próximo. Então esses tipos de condição que a gente vive são exteriores. É interessante a gente pensar que toda e qualquer máscara que vem à tona, elas são inconscientes. A gente vai criando isso e vai se habilitando isso. Um exemplo claro, a gente cria máscara para se identificar. Professor, advogado, delegado, são máscaras também. Tanto é que a própria televisão, quando vai entrevistar uma pessoa, coloca a máscara dela. Secretária. Nós não somos isto, mas nós nos mostramos no mundo como isso. Existe a máscara da segurança. O cara é estuprador, ele é assassino, ele é violento. Nós estereotipamos a pessoa pelo que ela apresenta para nós. E por mais que a gente queira se enganar, quando a gente bate o olho numa pessoa, a gente já mascarou ela de alguma forma. Pela roupa que está vestido, se ela é gorda, se ela é magra, se ela é bonita, se ela é feia, se ela é alta, se ela é baixa. Nós estamos criando também. Nós vemos a pessoa pelo que ela apresenta para nós. Mas isso acontece porque nós mesmos já estamos criando esses mesmos estereótipos. Então todo preconceito nada mais é do que uma máscara que nós já temos dentro de nós. Quando a gente olha para alguma situação e a gente critica essa situação, a gente vai perceber que isso a gente só tem essa visão porque isso já está em nós. Só vemos o mal fora de nós porque o mal já existe dentro de nós. Quem não consegue ver o mal, não consegue ver dentro nem fora. É interessante, esses dias tinha uma reportagem na TV de um sociólogo. Ele estava justamente na França e tinha uma passagem de metrô que as pessoas podiam passar de graça e as outras pagavam. E ele ficou curioso, foi perguntar para a menina da segurança, mas isso aqui, as pessoas passam sem pagar? Ela falou, sim, normal. É para as pessoas, de repente, esquecer o bilhete em casa, está sem dinheiro nesse dia, e ela passa sem pagar, se acontecer isso. Daí ele pergunta para ela, mas se tiver isso, as pessoas não vão passar, mesmo tendo dinheiro? Aí ela vira para ela, mas por que a pessoa faria isso? Quando não existe mal na pessoa, ninguém consegue ver. Mas ele viu, porque ele vem de um lugar que a maioria de nós faria isso. O mal já existe em nós, a gente só consegue ver o mal naquilo que já está em nós, é natural. Então quando a gente está julgando, está criticando, cuidado, está dentro de nós isso. É por isso que Jesus nos exaltava a ver o bem, perdoar, amar. Porque isso exalta aquilo que está dentro de nós, porque a gente não trabalha muito. Lembrem, aquilo que a gente mais alimenta é aquilo que nos domina. Se a gente se alimenta de notícias ruins, de ideias ruins, de assuntos ruins, é aquilo que vai nos transformar como persona. A gente tem que buscar assuntos melhores, condições melhores, equilíbrio. Mudar assunto quando o assunto descamba para o desequilíbrio. E a gente vai entender isso melhor. E olha que interessante. As máscaras, elas são tão fortes que nós não percebemos quando estamos agindo dentro de determinada persona. A máscara, por exemplo, do religioso.
O religioso é aquela pessoa que se torna santa, quer ajudar todo mundo, quer salvar o mundo. Ai, agora eu sou espírita, eu me encontrei, eu acho que agora eu estou no caminho certo. Quer arrastar todo mundo para a doutrina espírita, né? Porque afinal agora ele foi salvo. Então vai lá, não, você tem que ir lá na próxima palestra, porque foi feita para você essa palestra. Eu escutei e lembrei de você. É interessante porque nós vemos o outro, né? A gente não serve para a gente começa a querer ver sempre a outra situação. E a pior coisa que pode acontecer nesse contexto de máscara é quando nós não só nos vemos nos encontrando dentro de um contexto melhor que os outros, que a gente começa a criticar o outro. Ah, tá vendo? Também não está iluminado ainda. Ah, não evoluiu. É típico de nós espíritas, né? Ah, ainda está em processo de crescimento espiritual. Um dia ele chega lá. Que isso? O que nos faz melhor que alguém? Nós, em linhas gerais, estamos em aprendizado como qualquer outro. A religião, qualquer que seja, é um processo de religar com o alto. A gente não tem melhor ou pior. A gente pode ter informação, mas essa informação não nos torna melhor que ninguém. Tem também a máscara do fanático. Aquele cara, aquela pessoa que se veste de crítico. Então, normalmente, a gente vai conhecer bem esse. Ele vai criticar muito o governo, vai criticar a situação econômica, vai criticar tudo que acontece à sua volta. Lembra do Batman controlador? É isso. A persona dele vai ser uma pessoa crítica. Se ele estiver na internet, ele vai criticar todo mundo. Se ele estiver entre os amigos, ele vai ser muito crítico. Máscara. Essas máscaras nos dominam. Por mais que a gente não queira, nós, em algum momento, a gente cria isso para se defender, mas, ao mesmo tempo, em algum momento, ela começa a nos dominar. Um exemplo claro disso, pessoas que acabam criando personalidades dúplicas ou múltiplas. É a máscara que está dominando a pessoa já. Essa questão de múltiplas personalidades é quando a máscara se torna tão forte que se torna a própria pessoa e a domina. Ah, mas não é um espírito obsessor que está indo? Não, é alimentado pela própria pessoa. Se alimenta aquilo que te domina. Simples assim. E qual seria o passo, então, para a gente se livrar? Assim como demora muito tempo para a gente criar essa argamassa de personas que está à nossa volta, vai levar um certo tempo para a gente se livrar delas também. Primeiro passo, se descobrir como não original. Próxima vez que a gente olhar no espelho, olha e veja se realmente aquilo que a gente expressa para o mundo é realmente aquilo que nós somos lá no íntimo. Olha para dentro de si, o que realmente nós queremos, aquilo que realmente nós somos, não aquilo que a gente quer que as pessoas aceitem. É como a pele. E é exatamente isso. A persona é como se fosse a pele. A gente vai ter que se livrar dessa pele exterior para poder começar a sentir o nosso interior. E esse processo psicológico é um processo individual, não adianta, é um processo de introspecção, em que a gente vai ter que se olhar intimamente e saber exatamente o que nós somos. A maioria de nós não sabe o que é. Aquele processo do conhece-te a ti mesmo é muito mais profundo nesse caso, porque a gente vai buscar lá no fundo, dentro de nós, com nossa real condição. Porque muitos de nós faz as coisas para agradar o próximo, subserviência. Muitos de nós faz coisas para dominar o próximo, é o dominador. Muitos de nós faz coisas para se esconder. Todos esses processos de ação que a gente faz estão imbuídos em condicionamentos que a gente traz desde a infância. Se livrar disso é um processo de introspecção. Se olhar, se observar, começar a realmente pôr para fora aquilo que nós realmente somos. A gente só consegue criar modificações reais se a gente souber o ponto de partida do zero. A maioria de nós tem dificuldade de mudar porque nós não estamos no ponto de partida do zero. A gente está carregado de um monte de pré-condições que foram criadas durante anos da nossa vida. A gente quer ser aluno da faculdade, a gente quer ser o marido, quer ser a esposa, quer ser o filho. Então todos esses papéis nos dominam. O que realmente nós somos está tão escondido que muitos de nós não sabem o que é. Muitos de nós não têm nem ideia do que é realmente. E o perigo disso, não que seja perigoso fazer esse processo de introspecção, mas o perigo disso é que muitos de nós têm medo de se encontrar. E olhar para dentro de si e falar, mas eu sou isso? Sim, nós somos isso, está lá no fundo.
É interessante isso, porque se a gente for verificar no processo bem da doutrina espírita, é muito mais fácil a gente entender isso. Imagine que a gente desencarna. Nós vamos levar nosso real ser para o outro lado. Sabe aqueles livros espíritas que falam da pessoa que se achava iluminada e chega do outro lado? Onde está a tua luz? É esse processo interior. O que realmente nós somos está escondido lá dentro. Essa argamassa vai fazer com que a gente ache que é bonzinho. A gente vai achar que a gente é caridoso. Vai fazer com que a gente ache que é bom para os próximos. Que todo esse processo exterior não somos nós. É por isso que existe reencarnação. Por que a reencarnação é tão importante? Porque a gente leva uma vida inteira para criar várias personas e a gente tem que morrer para arrancar essas personas de nós, porque a gente tem que vir zerado. Por que tem que vir zerado? Porque ali, criança de novo, somos nós real. A gente vai realmente recriar depois outras pessoas, mas é necessário voltar para trazer aquilo que, de todas aquelas pessoas que realmente a gente criou de transformação, a gente leva para outra vida, para outra encarnação, para o mundo espiritual. Se a gente não trabalhar esse processo, a gente corre um sério risco de levar um grande susto quando chega do outro lado e olhar para dentro de si e descobrir que quase não houve mudança. Ah, mas eu achei que eu estava melhorzinho, persona. Ah, mas eu achei que eu estava iluminado, persona. Mas eu fiz coisas boas, não foi eu. Foi o que eu quis que as pessoas achassem que era eu. Ah, mas eu não menti, com uma tremenda vontade de falar um monte de palavrão, de mentir para todo mundo, de fazer um monte de besteira pela rua, mas a gente vai escondendo isso, né? Vai guardando no nosso inconsciente. Aí o cara, não que seja errado, não é para sair gritando e xingando todo mundo, que agora sou eu, não é isso. Não é para pôr para fora, é para se conhecer, para a partir daí fazer um processo de transformação. E não se imbuir de eu vou contar até 10 e eu vou me acalmar. Passou. Não passou não, porque a próxima vez a gente vai vir à tona isso de novo, enquanto a gente não olhar para dentro de si e descobrir o que causa esse transtorno, essa irritação, essa mudança de comportamento de uma hora para outra, por que brigamos, por que nos irritamos, está dentro lá do nosso ser real. Mas quando vai vir à tona, as argamassas de persona vão escondendo. A gente se irrita. Aí as pessoas vão escondendo e a irritação passa. Mas não é que passou. A gente escondeu de dentro de nós mesmos. É aquele processo mental em que a mente da gente, ela esconde de nós aquilo que a gente não quer que vá para fora. Então, eles vão escondendo todos os nossos lados, que a gente chama de sombra. Então, fica lá tudo escondido. Mas vem as percepções disso constantemente no nosso dia a dia. Elas vêm à tona, aparecem, a gente começa a entender isso. Mas é necessário a gente querer. Este processo de querer se transformar é um processo de introspecção. Um exemplo claro, para a gente se conhecer. Processo de espelho, quem ensina é o Divaldo. Faça o processo de espelho todo dia, antes ou depois do banho. Olhe para si mesmo e se pergunte quem é você, o que você quer da vida, o que nós fazemos nos faz feliz realmente, não nos faz. O que estamos fazendo no mundo, o que nós realmente buscamos. É um processo de mudança, mas tem que ser um processo de comunicação constante. Vão vir respostas? Vão. Segundo o Divaldo Franco, tomem cuidado, porque as respostas vão vir a todo momento. E essas respostas não são aquilo que a gente quer ouvir na maioria das vezes, porque elas vão trazer à tona aquilo que a gente escondeu a vida toda. Ah, mas eu não sou tão bonzinho? Não. Ah, mas eu achei que eu era... Não. Mas quando vier à tona, aí sim eu consigo mudar. Enquanto não vier à tona, eu vou achar que eu sou legal. O mundo está bom, eu estou melhorando. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Nós criamos essas condições de enganação e nós vivemos ela como se fôssemos nós, mas não somos nós. Então tudo que nós, e é por isso que é muito fácil, tudo que nós queremos projetar para o mundo, a gente acha que é nós. Os orientais, eles têm um nome para isso, né? Ego. E eles falam uma coisa interessante, né? O último processo para a gente se modificar totalmente é matar o ego. Quando os orientais falam da morte do ego, nós daqui não entendemos muito isso. Na verdade, matar o ego é matar essas personas todas que nos distanciam de nós mesmos. Matar o ego é matar esses processos de que eu me faço de bonzinho, mas não sou. Me faço de pessoas que não falo nada, nenhuma besteira, mas falo interiormente.
Várias coisas que nós fazemos no dia a dia. Eu sou caridoso, mas não estou com vontade nenhuma de fazer caridade. Estou me esforçando. Não estou. Porque eu não estou mudando. Então, esses processos de se mostrar para o mundo aquilo que as pessoas querem de aceitação é o processo de matar o ego. A próxima vez que eu for fazer algo, eu vou fazer porque eu estou procurando modificar. Não vou fazer porque eu quero ser aceito pelo mundo ou porque eu quero mudar. Em linhas gerais é isso. Muita paz a todos. E me desculpem, gente, pelo atraso de novo. Alguma coisa no horário? Se alguém quiser fazer uma... Acho que dá tempo, né, de uma perguntinha. Quem quiser fazer uma pergunta, alguma colocação. Interessante esse método do Divaldo, porque de noite aquele método do Santo Agostinho não funciona. A gente chega cansado, vai dormir. O método do Santo Agostinho de olhar as falhas. Começa às 9, termina às 10 da manhã, você já está dormindo, né? A revisão do nosso dia, né? Agora, a psicologia ajuda muito, né, nessa questão do autoconhecimento, né? E leituras, talvez, né, Serginho, de assuntos psicológicos, né, para introspecção, como a gente pode ajudar, porque, particularmente, falando do método de Santo Agostinho, né, de revisar o dia... Você dorme no processo. Umas 10 da manhã já parei de revisar, já tudo. Ele tocou num assunto interessante, gente. A maioria de nós, leitura ajuda? Não. A leitura é para autoconhecimento. É igual fazer curso na faculdade. Depois você vai para o trabalho, é lá que ajuda. O real processo de mudança é fazer. Não é ler, não é pensar, é fazer. A gente deveria tirar 15 minutos por dia para poder fazer um processo de reflexão diário. De manhã, de noite, não importa, mas fazer. E é interessante porque muitos de nós faz tanta coisa durante o dia e não consegue tirar 10, 15 minutinhos para si próprio. Não é esquisito isso? Nós fazemos tanta coisa, nos dedicamos tanta coisa e não conseguimos parar 10 minutinhos para a gente. Para se olhar, vai para a praça, começa a se observar, sabe? Ou mesmo vai para um lugar tranquilo, se autoanalisar. Esse processo não deveria ser um karma. Deveria ser um prazeroso. Mas lembrem, quem se propor a fazer esse processo de autotransformação, no início de buscar essa interiorização, vai ser complicado, porque a mente nossa vai atrapalhar. Vai vir as preocupações de fora, você tem conta para pagar, ou alguém... A mente não quer que você se mude. Então ela vai realmente fazer o possível para você desistir, quando você começar esse processo de reflexão. A ideia é... Eu tenho outros tempos para pensar nisso. Então, no momento que a pessoa parar, nem que for 5 minutinhos, fala, esses 5 minutinhos são meus. As preocupações eu penso depois dos 5 minutos, dos 10 minutos. Começa a jogar para frente isso e usar aquilo a seu favor. Porque se não fizer isso, a nossa mente está tão acostumada a não ser dominada que ela vai fazer o possível para te tirar do centro. E aí a gente não vai conseguir. Que eu percebi, né, a tirada da máscara, acho que o primeiro passo é o autoconhecimento. Nesse processo de análise, Santo Agostinho, ele recomenda que a gente analise as nossas atitudes, né, como nós nos manifestamos pelo mundo. Essa autorreflexão, qual o ponto de início dessa autoanálise pessoal, sem uma assistência de um profissional? Seria os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos? Qual é o objeto dessa? Sim. Então, com relação à pergunta dele, existem várias... Eu posso, por exemplo, começar pelo processo que eu mais gosto. Se eu me identifico com o processo do Santo Agostinho, eu posso começar por ele. Eu posso me autoanalisar naqueles 10, 15 minutos e ver o que eu fiz de mal ou de ruim durante o dia. É um bom começo, mas não é profundo, tá? Deixo muito claro. Esse processo do Agostinho, ele deu isso para as pessoas porque as pessoas eram rasas. E é verdade. As pessoas são rasas, no geral. O que é raso? Não é que a pessoa não quer se melhorar. É que as pessoas nunca se preocupam em se modificar interiormente. Então, o Santo Agostinho deu uma coisa rasa. É muito raso mesmo. Mas é um começo. Depois disso, a pessoa pode se aprofundar em processo de autoanálise mesmo, começar a se observar, começar a se perguntar, quem sou eu?
Quando a pessoa começar a se perguntar, vão vir respostas absurdas. A gente vai começar a se assustar com o tipo de resposta que vão vir à tona. O que eu quero da minha vida? Essa resposta vai vir. A gente tem que estar preparado para ouvir esse interior, porque elas vão vir à tona. Vão vir por sonho, vão vir através da própria reflexão, mas vão vir. O processo do Santo Agostinho pode ser o início desse processo, até a gente se acostumar a parar aqueles 10, 15 minutos. Porque ele é bem raso mesmo. A partir dali, se aprofunda. Depois, só para terem uma ideia, a gente precisa de 3 semanas, no mínimo, para poder se acomodar em qualquer processo de transformação. 3 meses, aquilo se torna prazeroso. É o processo da academia. Quem vai para a academia sabe disso. 3 semanas para a gente se adequar, 3 meses para continuar. A pessoa da academia desiste no primeiro mês, não? Então, não chegou nos 3 meses, a pessoa tende a desistir. Esses processos interiores funcionam do mesmo jeito. Tudo aquilo que a gente quiser mudar e transformar em rotina da nossa vida, são 3 semanas para se acomodar e 3 meses aquilo se torna prazeroso. Pode ver, as pessoas que vão na academia depois de 3 meses não deixam mais de ir. Por quê? Porque se tornou prazeroso. Processos mentais desse acabam gerando prazer para a gente depois de 3 meses. Perguntar o que nós queremos. O que nós somos, o que nós queremos nessa vida, o que nós queremos. E aí a gente pode fazer qualquer tipo de pergunta interior que ela vai vir à tona. Entendeu? Quando você falava na palestra, eu refleti numa passagem de Jesus, que ele fala: orai e vigiai. Vigiai os seus comportamentos, os seus sentimentos. E o orai para vir o plano espiritual nos apoiar nisso. E vigiar para a gente não cair sempre em tentação, porque a tendência da gente é desistir daquilo que vai nos transformar. Depois de alguns dias, a maioria de nós que tentar fazer isso vai desistir. Certeza, certeza. A maioria de nós, quando for fazer um processo de reflexão, vai parar. Por que vai parar? Porque a mente não vai deixar. E a maioria de nós é acomodado e vai acabar parando. Mas é bom tentar, vamos tentar. Vocês vão ver que isso, mas vigiar é isso, não desistir quando você estiver num processo profundo de transformação. Orar para ter força e vigiar para não desistir. Se conseguir fazer isso, em algum momento você vai transformar isso em algo que vai fazer parte da sua vida. Aí você não para mais. Você não para nunca mais. E aí é o processo de transformação que é constante, né? E o conhecimento do Evangelho para saber qual é o caminho, né? Eu sou verdade, o caminho é a vida. Principalmente, né? O Evangelho, principalmente. Tá. É só porque a gente já estourou tempo. Vamos, porque, né? Bom, então agora, né, depois de tanto recebermos, né? Chega o momento de fazer nossas vibrações, né? Doar o que é de melhor dentro de nós, emanar todo esse amor e essa paz. Então, dessa forma, vibremos pelo nosso planeta, o envolvendo muita luz, muita paz e muito amor. Vibremos pelos enfermos, tanto aqui do plano terreno, como também aqueles que acabam de retornar ao plano espiritual, para que as vibrações lhes cheguem, lhes fortalecendo e lhes equilibrando. Vibremos pelos nossos lares, para que toda essa luz, esse amor e essa paz vá adentrando em todos os cômodos e envolvendo a todos que ali conosco convivem. E assim, mais uma vez agradecemos, Pai, pela oportunidade de aqui estarmos e que possamos nos manter sintonizados com essas boas energias no decorrer dos novos dias. E que seja uma semana de muita luz, muita paz, muita produtividade e que sigamos sempre no caminho do bem. Que assim seja, graças a Deus.